Há exatos um ano eu estava aqui nesse mesmo local, começando esse canal aqui no YouTube, Melinho RJ. O primeiro vídeo dele foi desse carro aqui, uma opinião de dono. Eu estava com ele há mais ou menos ali um ano e meio. E hoje, como faz um ano desse canal, obviamente faz mais de 2 anos que eu tô com esse carro. E muita coisa se passou, muitas manutenções foram feitas, muitas novas percepções eu adquiri sobre esse carro. E é nesse vídeo que eu vou falar todas as novas percepções, se vale ou não a pena ter um Fiat Bravo em 2025. Vou falar os pontos fortes, os pontos fracos, consumo, potência, defeitos que muita gente não fala, algumas manutenções também que muita gente não fala. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, já fica ligado que eu vou tentar fazer o vídeo mais completo de opinião de dono do Fiat Bravo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, meu amigo. E se você é inscrito há muito tempo, considere tornar-se membro aqui para você estar ajudando o Melinho, ganhar vídeos exclusivos e nome creditado ao final dos vídeos. Beleza, meus amigos? E bora nessa! Bom, essa minha unidade aqui é ano 2013, modelo 13, certo? Motor 1.8 e-torque, que é quase todos, câmbio manual, e essa é a versão Essence. Por que é importante falar a versão Essence? Porque ela é a versão de entrada. Quando a gente fala de Fiat Bravo, muita gente lembra do teto solar, subwoofer, rodada 17 e tudo mais, vários equipamentos que muitos carros naquela época não tinha, e esse tinha, oferecendo um preço muito mais baixo até hoje. Inclusive, falando em preço baixo, a FIP desse carro hoje, no momento da gravação desse vídeo, está valendo ali em torno de 32 mil reais, ou seja, é muito baixo, mas esse valor pode variar muito entre unidades. Por quê? Porque mesmo essa versão Essence, que é de entrada, ela possui uma chuva de opcionais que pode variar muito o preço, mas não o preço da tabela FIP, o preço da unidade em si. Tem Fiat Bravo Essence com teto solar, subwoofer, multimídia com GPS, Bluetooth, airbags laterais e de cortina, rodado 18, ar-condicionado digital, e até algumas outras coisas tão específicas que algumas unidades Essence também não tem, como por exemplo, existe Bravo Essence que não tem os comandos no volante, existe Bravo Essence, por exemplo, igual o meu, que não tem o aquecimento no retrovisor, e tem muitos outros que tem, ou seja, isso acaba variando um pouco o preço. Então, se você vê ali um Bravo Essence para comprar, esperando pagar 32 mil reais e ver que o cara está pedindo 36, provavelmente a versão dele tem algum equipamento ali que vai valorizar o carro, e não tem o que fazer, mano. Rodas maiores e teto solar, a galera gosta demais, e a galera cobra mais caro, sim, na hora de vender, tá? Mesmo esse carro sendo desvalorizado. Vindo ao motor, inclusive dá para abrir com uma mão só por causa do amortecedor a gás que esse carro tem. Manta acústica, que muita gente fala, oh meu Deus, tem que ter manta acústica. Esse aqui tem. E aqui está o famigerado motor 1.8 e-torque velho de guerra, que muita gente reclama, muita gente fala mal, alguns gostam, alguns não gostam. Pelo fato dele ser muito antigo, tem umas pessoas que gostam, né? Porque a manutenção ela é barata, ele é muito simples, qualquer tião mexe, qualquer tião faz qualquer coisa aqui nesse carro que ele vai funcionar. Dizem as más línguas que ele aceita algumas ignorâncias, mas eu não sairia fazendo qualquer ignorância. Mas é motor difícil de dar problema. Entretanto, muitas pessoas não gostam exatamente por ele ter uma concepção muito antiga, então o consumo dele não é muito bom e a potência dele também não vai ser aquela coisa que se espera assim de um hatch médio mesmo na época dele, que na época dele já tinham hatch médios que andavam bem com consumo muito parecido com desse. Mas vamos falar sobre isso. São 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, 18 kg de torque em ambos os combustíveis, varia ali um pouquinho, e esse torque todo chega ali a mais ou menos 3.900, 4.000 giros mais ou menos, ou seja, é um giro bem alto, tá? Infelizmente esse carro é conhecido por ser um motor com pouco torque ou com baixo torque embaixo. Vamos lá, 18 kg de torque não é pouca coisa, principalmente para um motor 1.8. O problema é que de fato ele não vai entregar muito torque quando você estiver pisando ali abaixo dos 2.000 giros. Não tem o que fazer. Esse carro aqui é um carro que você, vamos supor, vai fazer uma saidinha rápida, vai fazer uma retomada. Você tem que deixar o giro subir um pouco mais, você tem que deixar a marcha esticar um pouquinho mais, que aí sim ele vai te entregar mais desempenho. É claro que para algumas pessoas é um pouco incômodo o carro ficar gritando, principalmente quando você precisa fazer alguma acelerada, alguma retomada. Os passageiros, talvez tem gente que não é muito acostumado a ficar se assustando. Ai meu Deus, vai quebrar o carro. Não, não vai quebrar o carro, calma, calma. O carro é assim mesmo, você precisa dar um pouco mais de pé na hora de acelerar esse carro para receber potência. Não tem o que fazer, é assim que ele funciona. Tem alguns carros também da mesma época que ele que funcionam dessa forma, carros aspirados no caso, né? É claro que os carros da Volks, os carros da GM, principalmente os 8 válvulas, eles vão entregar bastante torque em baixas rotações. Só que quando você pula para um carro desse aqui, realmente você vai sentir aquele baque. Não tem o que fazer, esse carro também é 16 válvulas, ele não tem variador de fase. Como eu disse, é um motor de concepção antiga, cara. Então você vai sentir aquela diferença sim. Só que o que acontece?
Ainda assim, ele vai te entregar uma boa potência, cara. Você pode encher o carro com porta-malas, com gente, que ele vai andar bem. Obviamente, a única diferença assim, que eu sinto quando esse carro tá cheio é a traseira, que ela fica um pouco meio mole, lá ele. E é claro, os freios, você precisa pisar mais no freio para ele parar quando você tá com o carro cheio. Mas tirando isso, cara, a potência, com o ar-condicionado ligado, pô, cara, eu não sinto tanta diferença. Eu sinto uma diferença assim pequena, tá? Mas é um carro que, para você que não quer passar raiva com um carro 1.0, é esse carro aqui, você vai sentir uma boa diferença. É claro que realmente não vai ser aquela pegada, uau, meu Deus do céu, que rojão. Não vai ser. Aqui é para você andar confortável na estrada e bem. Inclusive na estrada ele anda muito bem. Isso é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Por quê? Ele anda bem na estrada pelo simples fato de que o giro dele fica muito alto. A 100 km de quinta marcha, ele fica na faixa ali dos 3.000 giros. É muita coisa. Ele acaba se tornando um pouco incômodo. E se você for para 110, 130, 140, aí que o carro vai gritar mesmo, não tem o que fazer. Por um lado, ele vai ficar esperto, você vai conseguir fazer retomadas muito rápidas, já com de quinta marcha. Por outro lado, eu acho que devia ter uma sexta marcha que ia ajudar muito, até mesmo na questão do consumo, porque o giro ia ficar baixo, o carro ia ficar mais confortável e ainda assim era só você reduzir para quinta, que não tem problema. Eu acho que a Fiat não pensou muito nisso, até porque o câmbio dele é mesmo que o câmbio de Siena, pelo menos é o que algumas pessoas falam. Não vou saber confirmar, porque eu nunca dirigi um Siena, tá? Mas dá pra olhar no modelo também. Qualquer coisa eu deixo aqui na descrição, beleza? Já consumo, aqui é que o bicho pega. Vamos lá. Eu faço 8 para baixo na gasolina, na cidade, e não tem o que fazer, beleza? Na estrada, aí já é uma outra coisa. Tem gente que fala, não, porque esse carro faz 10 na estrada. Mentira, é mentira, é mentira. Esse carro faz 12, 13, até 15 se você andar no melhor cenário possível. Esse carro consegue, mesmo ele estando com giro alto, tá? Mesmo ele estando com giro alto, você vai conseguir médias boas na estrada. Por quê? Não sei. Mas é sempre assim. Eu tenho vários vídeos aqui fazendo o consumo desse carro, medido na bomba e no computador de bordo. Então vocês podem, se você tem dúvida, você pode entrar aqui no meu canal e ver esses consumos, que de fato esse carro consegue ser econômico na estrada, beleza? E também é tudo uma questão de saber levar, né? Muita gente fala, porque você fica botando o giro lá no alto e aí o carro vai consumir mais. Vai consumir mais, mas é só você saber trocar a marcha na hora certa e esticar a marcha na hora certa, cara. É tudo uma questão de ser um bom motorista, de ser um motorista também, às vezes focado em economia e às vezes focado em desempenho, e saber alternar isso, cara. Mas voltando aqui, no etanol, ele faz... Eu não gosto de estar no etanol, não gosto. Ele faz ali abaixo dos 6 na cidade, e na estrada, o computador de bordo me diz que ele fez acima dos 9, tá? Na casa ali dos 9. Na época eu medi na bomba, mas a bomba estava meio adulterada, então acabou que eu gravei isso, tem um vídeo sobre isso, e infelizmente a bomba ficou adulterada, e aí acabou que eu não confio tanto, mas o computador de bordo estava me dizendo que ele fez acima de 9. Eu não acredito muito, até porque quando eu usei etanol, eu precisei abastecer mais vezes, e aí infelizmente, só o fato de você ter que abastecer mais vezes, para mim foi um incômodo muito grande. Então eu não gosto de usar etanol nesse carro. Ele fica mais esperto sim, mas na minha opinião não compensa o tanto que eu tive que abastecer. E aqui no Rio de Janeiro não tá tão barato assim o etanol, ele tá na faixa ali dos 4,50, então é mais fácil já colocar gasolina logo. Vou tentar falar aqui o mais rápido possível de manutenção. Eu fiz muita coisa nesse carro. Na época ele tinha coisa para fazer, e essas coisas para fazer, na verdade eu não sabia que ele tinha coisa para fazer, e elas foram surgindo com o tempo. Então assim, eu já fiz de quase tudo aqui nesse carro. Algumas coisas específicas eu não fiz. Então vou tentar resumir ao máximo. Motor, problema assim eu já não tive muito. As únicas coisas que eu tive foram alguns vazamentos de óleo e água do radiador. E aí, infelizmente, é isso que você tem que se ligar quando for comprar. Vai bater o motor? Vai queimar o motor? Não, não vai queimar o motor. Quais são os vazamentos? Ele tem vazamento na junta da tampa de válvulas, que ela fica mais ou menos pra cá, tá? E aí geralmente escorre ali embaixo, só que fica tudo bem aqui, ó, Vocês estão vendo ali um chão? Não dá pra ver um chãozinho ali, mas tem um chãozinho aqui, que é o protetor de cárter. E esse protetor de cárter, geralmente quando vaza na tampa de válvulas, bate aqui. E aí se você levantar o carro, você vai ver que tá meio sujo de óleo, né? E aí geralmente é a junta da tampa de válvulas que vaza, e aí você tem que trocar. Barato, simples de resolver, qualquer mecânico faz. Junta do cárter, é a mesma coisa. Se você vê uma pocinha de óleo onde você deixa o carro, junta do cárter. Barato, simples de resolver. Na época eu devo ter pagado menos de R$300 em ambas essas manutenções, tá? 300, 200, são peças baratas, fáceis de achar e não tem mistério. Na verdade, a junta da tampa de válvulas eu paguei 300, a junta do cárter eu fiz com uma outra manutenção. Então foi... A junta em si eu paguei R$170. E aí eu tinha aproveitado uma outra mão de obra, por isso que eu não vou saber falar o valor, tá? Mas você não vai pagar mais 300. Se pagar mais 300, o mecânico tá colocando um precinho ali a mais, tá? Radiadores, vamos lá. Ambos vazam, tá? São dois, o da frente e o de ar quente. O da frente, ele vai ficar suadinho, suadinho. Você vai ter que trocar ele. Ele custa média ali R$700. Original, primeira linha. Original ou primeira linha, não vou saber dizer agora. Eu troquei na época, mas
Se você tiver um radiador original, eu recomendo você levar para alguém que faz o reparo, que às vezes fica mais barato e às vezes é melhor você fazer o reparo da peça original do que e colocar uma peça paralela, mesmo que ela seja boa, tá? Você vai gastar ali em média 1.000, 1.100, dependendo ali da oficina. Quando eu troquei em várias coisas ao mesmo tempo, então eu não consigo estimar esse valor exato do que seria. O valor que eu paguei, porque basicamente eu paguei muitas outras coisas juntos, tá? Já o radiador de ar quente, ele é um pouco mais complexo, porque é o seguinte, ele vai vazar bem aqui, certo? Você vai ver, você não tem como não saber que tá caindo água aqui. Você vai levantar, você vai chegar, você vai levantar, vai estar molhado aqui, tá ligado? Vai estar molhado rosa, né? Porque eu espero que você esteja usando aditivo nesse teu carro. E aí você vai falar, putz, o que tá acontecendo? Aí você vai ver o líquido de arrefecimento, vai ver que ele tá baixo. E aí, para trocar esse radiador de ar quente, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque precisa tirar praticamente tudo isso aqui do carro. O volante, tudo, até o para-brisa, precisa tirar tudo. É uma mão de obra, é uma trabalheira absurda para tirar. E não é uma mão de obra que vai ser barata e não é qualquer pessoa que eu confiaria em fazer isso. Beleza? Então assim, se você achar um Fiat Bravo que tá desse jeito aqui, ó, o ar quente, ó, vocês estão vendo? Ó, tá vendo que tá isolado ali, ó, tá vendo aqui, ó, são 2 canos aqui, certo? Que é o que entraria para dentro. E aqui, ó, são os outros 2 canos que estão isolados, que estão unidos um com o outro. Se você achar um Fiat Bravo assim, leva para revisar o arrefecimento. Isolar o ar quente não é ruim, não dá problema. Muita gente fala que dá problema, mas muita gente isola e não dá problema. É só você ter o arrefecimento em dia, trocar o líquido, passar aquele equipamento de pressão para ver se está vazando e ficar de olho também em como o mecânico isolou isso para ver se está tudo certo. Porque para trocar é uma trabalheira muito grande, não é qualquer pessoa que vai fazer bem feito. O radiador em si, ele não é caro, ele custa ali em torno de 200 a 300 reais, mas você corre o risco de fazer em algum lugar que é curioso e vai fazer isso e pode fazer mal feito. Eu isolei porque eu moro no Rio de Janeiro, aqui dificilmente faz frio, então eu não sinto falta do ar quente, porque o radiador de ar quente ele serve para temperar o ar que sai dali. Então, infelizmente, quando você isola o ar quente, você fica com o ar-condicionado torando o tempo todo. E se o ar for digital, infelizmente ele vai ficar no 18 o tempo todo. Mesmo você diminuindo ali no consolezinho, ele vai ficar no 18 ou 19, não sei. Mas vai ficar no máximo, no mais frio possível o tempo todo, tá? Infelizmente é uma coisa muito ruim. Mas, cara, essas coisas que eu disse pra vocês aqui, elas não condenam o carro, tá? É o básico, mano. Veja óleo, veja água toda semana, tá? Eu, por exemplo, depois que eu isolei o ar quente e tive que trocar esse carinha aqui, cara, eu nunca mais, eu tô há praticamente 2 anos sem abrir o arrefecimento, sem abrir ali a tampinha. Eu nunca mais fiz absolutamente nada, não precisei completar, o carro tá rodando tranquilo. Só agora mês que vem que eu preciso trocar porque o manual manda trocar a cada 2 anos o líquido de arrefecimento, então eu vou fazer isso. Suspensão, vou começar a falar dos pneus, né? Esses todos os pneus aqui são relativamente novos, né? Os da frente são Dunlop, eles têm mais ou menos ali 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu não vou saber exatamente quanto tempo. Eu troquei, acho que foi em agosto de 2023. Por aí, da Dunlop. Aqui a medida é 2055516, né? A medida de fábrica mesmo, ele é um pouquinho mais borrachudo mesmo. E atrás é o Fórmula Evo, que dizem que é a segunda linha da Pirelli, tá? Não é a primeira linha. Na época eu queria comprar um pneu barato, porque eu tava desesperado, porque tinha rasgado ali o pneu e tal. Troquei mais por caráter de urgência. E na real, se eu tivesse um canal no YouTube, eu ia comprar aqueles baratão lá da Pneu Store pra ver como é que é e testar aqui pra vocês. Mas como eu tava muito na pressa, eu acabei comprando esse. E, por incrível que pareça, tá funcionando muito bem. Até porque quando eu comprei esse carro, ele tava com pneus de 2015. O pneu tava mais duro que essas árvores aqui. Tava muito duro, muito duro. E aí quando eu troquei aqui, ficou show, ficou nice demais. E obviamente eu gastei ali, se for botar tudo, né, porque eu troquei 2, depois 2, foi ali em torno ali de 2.300 tudo, tá? Mas se fosse o Michelin, eu ia pagar muito mais caro. Agora vamos suspa, vamos lá. Eu já troquei todas as pastilhas de freio desse carro e estão durando muito. O disco de freio, eles estão com algumas rebarbazinhas e eu tô atento a isso, porque provavelmente eu vou ter que trocar esse ano, ou pelo menos ali no primeiro semestre do ano que vem, porque eu dei o passe há um tempo atrás e infelizmente já dei o rebarba de novo. Então assim, é uma parada que eu vou ficar atento. Eu sei que freios a comunidade do Bravo não chora muito por isso, a galera não reclama muito com isso, mas é algo que eu vou ter que fazer, tá? Geralmente cada pastilha é ali menos de 200 reais. Acho que da frente ela tem um pininho ali que tem um sensor de desgaste, mas eu nunca vi isso aqui no painel, então não sei se é da versão, não sei como é que é. Já na parte de suspensão mesmo, bieleta eu troquei várias vezes, já troquei 3 vezes bieleta. Bieleta aqui, cara, é algo normal que você vai trocar algumas vezes. Bieletas da frente, eu não sei se tem bieleta traseira, mas enfim. Já troquei buchas de bandeja, muita gente fala que é um ponto fraco desse carro. As buchas não duram muito, bucha de bandeja, pivô,
Não são peças muito caras, basta você saber comprar e também onde você anda, né, cara? Se você anda muito em estrada de terra, rua muito esburacada, cara, você infelizmente vai fazer essa manutenção com uma certa frequência a mais. De novo, não são peças muito caras. Aí você vê que, por exemplo, o Bravo, ele é um carro com manutenção um pouco mais barata do que qualquer outro hatch médio ali. Ou pelo menos, dos mais baratos, ele tá bem próximo ali. Porque a bandeja assim mais cara, as bandejas dianteiras, elas custam ali em torno de 270. É claro que com a mão de obra, você vai chegar perto dos R$1.000, né? E você geralmente, quando troca a bandeja, às vezes vai trocar bieleta junto, então realmente chega aos próximos de R$1.000. Lembrando de ser um carro médio, mas se você botar qualquer outro carro médio assim, não só de época, mas atual é pior ainda, né? Você vai pagar até mais, entendeu? Então, é saber comprar, é saber onde compra, é pesquisar e barganhar também. Outra dica sobre as buchas. Se você tiver problema com bucha já de início, nas buchas da bandeja, troque as buchas da bandeja. Vai ter mecânico que vai falar, não, troca logo tudo, que não sei o que. Troca a bucha primeiro, compra a bucha de qualidade, coloca lá, evita ao máximo de trocar a original. Aí se voltar a dar problema, aí sim você troca a bandeja inteira, porque aí o problema é realmente que a bucha não está segurando a bandeja não está segurando a bucha inteira. Pelo menos é isso que a galera me fala e é isso que eu fiz nesse carro. Você trocando só as buchas vai gastar ali em torno de 500 a 600 reais. Trocando mais essa parte da bandeja, você vai gastar ali em torno de, como eu falei, mais de R$1.000. 1.200, máximo ali 1.300. Cara, quando é muito caro. Uns 2 meses atrás eu troquei amortecedores também, que estavam dando problema. Aliás, kit amortecedor é uma coisa que você vai trocar com uma certa frequência aqui também. E é bom você sempre trocar para você proteger os amortecedores, porque eles não são baratinhos, beleza? Já troquei os de trás e já troquei os da frente também. A parte de trás aqui raramente dá problema, coxim e coifa ali, raramente dá problema, mas a da frente costuma dar problema porque, cara, o motor fica ali, então, tipo assim, a parte da frente desse carro ela é mais pesada do que a parte de trás, então fique atento porque você vai trocar mais partes periféricas ao amortecedor com mais dianteiro, com mais frequência, beleza? E o preço do amortecedor dianteiro eu barganhei, na verdade não barganhei, eu pesquisei e aí fui numa Autopeças, comprei um kit da Monroe por menos de 700 reais, tem vídeo aqui no canal, tá? E cobraram 200 reais a mão de obra. Mas no total, toda essa manutenção deu 2.500 porque eu fiz muito mais coisas na suspensão dianteira. A minha suspensão dianteira está praticamente nova, eu não quero mexer nisso nem tão cedo, tá? E a suspensão, quando ela tá ruim, ela costuma dar sintoma. Faz toque-toque, tec-tec, tic-tic, nheco-nheco, faz tudo. Então, fique atento quando você for ver esse carro, abre os vidros, anda com o carro, passa no buraco, ou no quebra-mola, né? Que é o melhor, e aí vê se tá fazendo barulho. Outra coisa, rapaziada, esse carro quando eu comprei ele tava acendendo muita luz de injeção. Eu fiquei com a impressão de que a injeção dele era muito sensível, mas ela não é não, tá? O problema era simplesmente que o antigo dono, ele acho que nunca trocou as velas desse carro. Quando eu peguei ele tava com 83 mil quilômetros, tava com 10 anos de idade e o dono nunca trocou a porcaria das velas. Então assim, isso me ferrou muito, porque eu tive que trocar a vela, tive que limpar bico, corpo de borboleta e tudo mais. Ainda assim voltou a acender a luz de injeção, aí começou a dar problema nas sondas lambdas, eu troquei a sonda das lambdas. Aliás, essa manutenção das velas é bem barata, é tipo menos de 500 reais, porque as velas, cabo de vela, tudo baratinho. Se você for numa oficina justa, você vai pagar barato. As sondas lambdas, eu troquei as duas, deu menos de 500 reais, beleza? Então assim, é um precinho justo também. Eu vejo que a galera fica pesquisando a seção da lâmpada para comprar, tipo, usada, sendo que tem nova. Eu vejo isso em algumas peças aqui que eu vou falar mais pra frente. Que a galera fica pesquisando peça dessas usadas para comprar, sendo que tem nova. Eu não entendo isso, mas enfim. Depois que eu troquei a som das lâmpadas, elas ficaram travando de novo. E claro, acendendo a luz da injeção de novo. E aí eu fui numa outra oficina. E aí o cara me falou, olha, é o catalisador. Infelizmente você vai ter que trocar o catalisador. Aí eu chorei, papai, chorei. Adivinha quanto foi o catalisador? R$1.700. E você não acha muito fácil o catalisador. A oficina achou na concessionária mesmo. Comprou e botou pra mim, lá ele. E aí foi em torno ali, cara, eu também não sei dizer quanto foi, porque foi a mesma manutenção da troca ali do radiador. Essa manutenção foi muito cara, eu nem vou falar o valor aqui, porque senão vocês vão se assustar, tá? Mas essa mão de obra, acho que foi R$600, 1.700 daria 2.300, entendeu? Assim, catalisador não é uma coisa que você vai ficar trocando, tá? Na verdade, o ideal é você nunca trocar. Eu não vejo a galera ficar trocando isso aqui. Mas eu já vi a galera tendo problema, como também já vi a galera até tendo problema pra achar catalisador. Só que eu não entendi o porquê. Porque se você procurar na internet, ou pelo menos na concessionária, você até acha. Existem lojas de catalisadores que você acha desse carro, tá? E eu acho até que um preço melhor do que o que eu paguei, tá? Sendo bem sincero. Mas na época eu era meio noob, então eu só aceitei. Mas pesquise bem para você não ter essa surpresa. E óbvio, troque vela, troca sempre filtro de combustível. Filtro de combustível é baratinho. Não fica socando etanol que você não conhece. Bota gasolina, tá ligado? Aditiva a gasolina que você não vai ter problema. O motor é de concepção antiga, cara. E não é para ter esse tipo de problema. Se tá tendo esse tipo de problema é porque realmente o dono não foi cuidadoso, igual o anterior, ele nunca trocou as velas desse carro, elas eram originais. E aí foi dando problemas em cadeia nele, entendeu? Bom, e para finalizar, pelo menos a parte mecânica aqui, relacionada à suspensão, coxins também costumam, assim, uma hora ou outra você vai trocar, tá? Não é toda hora, mas uma hora ou outra você vai sentir alguma coisa estranha no carro, como alguma vibração ou algum barulho esquisito que é resultado de algum coxim.
Esse aqui eu troquei, ele foi em torno ali de uns 500 a 400, eu não vou lembrar o certo valor, que é o do motor. E tem um outro aqui embaixo da bateria também, que também deu problema, o carro ficava vibrando e tal. E aí eu troquei, ele gira em torno ali de 300 a 400 reais. E a mão de obra foi muito cara para fazer, porque os caras metiam a mão, então eu paguei uma manutenção meio cara, paguei 1.700 reais só para fazer isso. Sendo que provavelmente se eu fosse em outra oficina, eu pagaria bem menos, tá? Mas eu dei muito mole nisso aí, tá? Um outro coxinho que eu troquei foi o coxinho de câmbio, que fica bem ali embaixo, na parte central ali do carro. Não dá pra mostrar aqui, mas eu vou deixar uma foto pra vocês. Esse coxinho é uma das peças que eu falei que você encontra fácil na internet, encontra em autopeças e a galera fica, tipo, negociando essa peça usada, mano. Eu não entendo nada. Sendo que essa peça nem é cara, mano. Essa peça gira em torno ali de uns 270, mais caro 300 reais, cara. E pra trocar nem é tão caro, é uns 200 reais mais ou menos, dependendo de onde você for fazer. Então assim, não entendo, mas troquei. Qual foi o sintoma? O sintoma desse, diferente dos outros que ficavam vibrando, esse aqui ficava fazendo barulho quando o carro estava frio. Sim, ele ficava fazendo barulho quando o carro estava frio. Eu achando que era algum problema no óleo, algum problema, alguma coisa assim, e era problema de coxim, porque o coxim ele ficava batendo em alguma parte ali, porque a bucha do coxim não estava funcionando, e aí ficava batendo, fazendo o carro fazendo assim mais ou menos, e foi mal pela imitação. Mas enfim, acabou que eu troquei e resolveu o problema. Eu não entendi nada, foi uma mudança mais esquisita que eu fiz nesse carro e que de fato resolveu pelo menos, tá? Bom, uma outra coisa antes de ir para a parte interna que deu problema comigo também, foram as travas elétricas. Elas pararam de funcionar, teve uma época aí, eu gravei vídeo só sobre isso, que simplesmente eu apertava o botão, o carro ativava o alarme, mas não trancava o carro. E aí ele disparava o alarme ali de manhã, acordando a vizinhança toda, porque simplesmente ele não trancava. E eu já vi algumas pessoas, depois que eu fiz esse vídeo, apareceu algumas pessoas no meu canal falando que tem problema das travas elétricas. Olha lá falando aí, querendo participar do vídeo. A minha dica é, vá numa oficina de módulos, porque o alarme, a trava e o kit de conforto desse carro é tudo uma coisa só. Até esse bipzinho chato é tudo uma coisa só. Então assim, se tu chega numa loja de acessórios que geralmente instala alarme positron e mexe em travas elétricas, esses caras eles não vão saber mexer. E às vezes não vão nem saber onde está o módulo, que fica embaixo do banco do motorista. Então assim, minha dica, vá numa oficina de módulos, eles vão consertar para vocês. Às vezes até trocar o módulo, mas é caso raro, tá? No meu vídeo eu expliquei que os caras consertaram, mas eles não explicaram muito ao certo o que houve. Porque ele dizia que fazia curso e falava curso que não sei o que. Mas, no ruim, resolveu, tá? Antes ele também tava com alguns problemas, que quando eu trancava o carro, ó, isso aqui ficava aberto. E o porta-mala também, isso aqui, ó, funcionava. Aí você abria, disparava o alarme. Você vê que o carro trancou sozinho, tá tudo trancado, cara, tá tudo trancado. Então assim, depois disso, realmente resolveu, tá? Mas o cara não me explicou o que foi feito. E ele me cobrou 500 reais. Pelo menos foi 500 reais para ter o problema resolvido. Mais uma outra coisa que eu precisei fazer nesse carro foi trocar a bobina do ar-condicionado. Eu já falei isso no vídeo. Troquei uma vez só, da outra vez eu mandei num especialista em ar-condicionado. Ele tirou a bobina do ar-condicionado, levou para a bancada e refez a solda. E aí ficou show de bola. O que a bobina faz? Se ela queima, ela não arma o compressor e o carro não gela. É isso, basicamente. Eu já tive também problema de vazar. Meu Deus! Gás de algum desses canos aqui. Aí na oficina que eu levei, eles tiraram o cano e repararam o cano e até agora tá suave, não tem problema com nada até então. Um outro problema muito chato que eu já tive com esse carro e que é tema de muitos vídeos aqui foi em relação ao Blue Me. O que é o Blue Me? Vou tentar ser muito breve com vocês sobre isso. Esse botão aqui, quando o Blue Me tá funcionando, ele geralmente ativa ali um comando de voz atrelado ao rádio original, tá? Isso aqui tem multimídia. E aí vem uma assistente de voz, tipo uma Alexa, falando com você. E aí você consegue fazer ligações, você consegue conectar o seu celular com o rádio pelo Bluetooth e também pelo USB, que agora eu vi que está apagado, inclusive. E aí o USB você consegue botar suas musiquinhas de 1920 e ele vai reproduzir no rádio. Só que o que acontece? Quando você conecta tanto o USB quanto o seu celular no Bluetooth só para ligações aqui no rádio, na verdade você não está conectado ao rádio, você está conectado ao módulo, que ele fica mais ou menos aqui, só que agora não está mais aqui, porque eu tirei, ele fica nessa gavetinha aqui, inclusive tá ali a tomadinha dele para ele se conectar. E aí esse módulo em específico, ele dá problema, ele dá pau. E quais são os sintomas? O odômetro fica piscando infinitamente. Então qualquer Fiat Bravo que você vê que tá com o odômetro piscando e tem essa teclinha aqui, é o Blue Me que ou queimou, ou ele, por algum momento, ele se desconfigurou. Se ele se desconfigurou, você só retira ele, passa um WD-40 nas entradas, retira acho que o positivo ou o negativo,
da bateria e conecta tudo de novo, que ele vai voltar. Eu posso estar explicando errado, então eu recomendo que você acesse outro vídeo no YouTube, pesquisa sobre isso, Blue Me, eu dou piscando bateria, que vai ter uma outra pessoa explicando melhor, porque eu já tentei isso. Mas eu não lembro exatamente como foi. Então, pra você não fazer besteira, não faça o que eu segui aqui, tá? Mas às vezes isso resolve, o odômetro para de piscar e essas teclas aqui voltam a funcionar, o USB de 1920 volta a funcionar e tudo mais. Mas se já tiver a multimídia aqui, cara, esse módulo ele não vai se conectar nunca, beleza? E aí vai ficar com o odômetro piscando eternamente. Qual é a minha dica? Veja se esse carro tem a interface, uma interface CAN bus, que ele vai ligar aqui aos comandos no volante. Aí o comando no volante, por exemplo, ele vai funcionar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou mutar aqui, não tem nada, mas eu vou mutar, ó. Tá vendo? Ó? Eu consigo mutar, eu consigo aumentar o volume da multimídia, porque ele tem o CAN bus. Só que ainda assim, mesmo com a interface CAN bus, ele vai continuar piscando. E aí você tem que fazer um elemento de proxy. E aí, papai, senta que lá vem a história. Tem muito mecânico que não sabe qual é esse problema, como resolver. E se você, quando você já sabe como resolver, ele não vai fazer para você porque ele não sabe. Tem muito mecânico que não conhece o problema e ele se resolve apenas fazendo um elemento de proxy, só que o cara ele não vai fazer um elemento de proxy para um problema que ele não conhece. Qual é a minha dica? Você fazer isso em casa. E aí eu tenho dois scanners aqui. Um é esse aqui que eu consegui fazer com o Alpha OBD2. Quer dizer, eu não consegui fazer o elemento de proxy, tá? Porque não deu certo. Mas tem um vídeo no canal só para isso. Eu vou deixar o link também comissionado, que é realmente der. Que aí você pode comprar esse scanner, é muito baratinho, cara, muito baratinho. É 30 reais mesmo com a taxa do amor, você vai pagar muito barato. E tem esse aqui que é mais caro, que ele tem ali um chip da Fiat, mais ou menos. E aí eu fiz vídeo e foi aí que eu consegui, tá? Foi aí que eu consegui. Tem um número ali do WhatsApp, que é o do suporte também desse scanner, para você instalar o programa no computador. E aí você vai conseguir fazer o odômetro parar de piscar. E aí finalmente você vai respirar fundo com esse negócio piscando na tua cara, lá ele. Um outro problema também que esse Blue Me ele causa no carro é que simplesmente se ele estiver conectado, esse módulo queimado, ele pode acabar sugando a energia do seu carro. Então fique muito atento com isso para você acabar não perdendo bateria à toa. E aí você vai ligar o teu carro, sei lá, 6 horas da manhã, depois de ter ficado 6 dias com ele desligado. O carro não liga. Pois é, se tiver conectado ali, provavelmente ele está sugando a bateria. Então, na dúvida, cara, já desconecta aquilo ali. Deixa seu odômetro piscando até você achar alguém ou até você comprar um desses scanners aqui para resolver. E outra coisa, se você for levar para um técnico uma outra oficina de módulos, provavelmente ele vai resolver. Mas não leve a oficina de módulo curioso, porque ele vai cobrar muito caro para fazer um bagulho muito simples. Essa é a minha dica. Agora vamos falar dos pontos positivos e os pontos negativos desse carro. Lembre-se sempre do valor desse carro, valor de FIPE, valor de mercado. O baixo valor dele pode acabar tornando alguns defeitos dele toleráveis e algumas qualidades serem potencializadas pelo baixo preço, beleza? Então, vamos começar. Acabamento para mim é muito bom. Você vê que ele tem aqui um soft touchzinho. Esses plásticos assim, eles são duros, mas eles são de boa qualidade. Aqui na parte daqui ele tem um tactel, não sei dizer aqui, mas cara, é tudo muito bem encaixadinho. Esse console ele é mais grande, então dá um conforto melhor. Então assim, ele é muito bom, tá? Nesse quesito assim, na minha opinião, principalmente para um carro de novo, 32 mil reais. Uma outra coisa também é a potência dele. Apesar de muita gente criticar, eu acho que ele tem uma potência razoavelmente boa. Eu não considero ele como um carro lento, como um carro manco, muito pelo contrário. Eu considero ele um carro que anda bem, principalmente na cidade. É claro que depende muito do seu padrão. Meu padrão ele é muito baixo, tá? Eu só dirigi carros de 1.0 antes de dirigir esse. Então para mim, quando eu pego um carro 1.8 de 132 cavalos, vai dar um up muito bom assim na minha percepção do que é potência. E na minha percepção, esse carro sim, ele consegue ser muito potente sim. A posição de dirigir também aqui, ela é excelente. Eu fico com as pernas esticadas aqui, ó, como vocês podem ver. E o câmbio assim, o câmbio, calma que eu vou chegar lá. Mas o câmbio, apesar de tudo, ele tá muito pertinho aqui. Eu gosto muito da posição de dirigir, tudo aqui é muito perto. Olha só, eu só estico meu braço e já alcanço tudo. Entendeu? Então assim, gosto muito da posição de dirigir. Na verdade, a coisa que mais me conquistou nesse carro foi a posição de dirigir. A lista de equipamentos dele também, para um carro de 32 mil reais, ela é excelente. Ele tem vidros elétricos, rebatimento, trava. Alguns vêm com multimídia, né? Tem um computadorzinho de bordo aqui com várias informações, vários sensorizinhos aqui, conta-giros, tudo mais. Bem completinho, na minha opinião. O ar-condicionado dele é muito bom. Tem a saída também para os passageiros de trás. Então assim, no geral, ele tem todo o kit de dignidade que é muito bom e que vale muito a pena, tá? A beleza também desse carro, cara, apesar dele estar com roda aro 16 e faltar um pouco de roda assim, e talvez dar um tombinho nele e ia ficar melhor, cara, eu acho esse carro muito bonito. Eu vejo sempre ele de longe assim e vejo outros bravos na rua, cara, eu fico apaixonado por esses carros, porque é um carro muito bonito, tá envelhecendo muito bem. Outra coisa, manutenção, peças de manutenção aqui, pelo menos de motor e suspensão, para um hatch médio é
um preço em conta. Você consegue, se você quer ter um hatch médio, andar com conforto e andar bem num hatch médio e ainda assim não pagar tão caro na manutenção, esse carro aqui vai ser esse carro, tá? Você vai conseguir pagar bem. E a confiabilidade mecânica para o motor e-torque também, ela é muito boa, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui também é que geralmente eu pago menos de R$400 para fazer a manutenção periódica preventiva, que é o que? Óleos, filtros e às vezes assim um alinhamento. Eu saio de lá com uma nota fiscal bem abaixo disso. Por quê? Porque é tudo muito barato nesse carro, as coisas básicas do motor e-torque. Então assim, nesse ponto o carro não desaponta, velho. Se você pega uma unidade bem cuidada, você vai ter um carro confiável sim. O porta-malas dele também é excelente na minha opinião, guarda até um monte de tralha aqui. Eu deixo a cordinha fora aqui para usar isso como prateleira às vezes. Mas aqui, ó, você vê, guarda um monte de tralha, ainda tem espaço pra caramba. Cara, é muito bom. Eu acho excelente esse porta-malas, tá? É um bom quebra-galho, ainda mais para um hatch médio. Você vê, tudo cobertinho, tudo aveludado, cara. E o ar ali é 16, tá? O step é 16, só que é rodada de ferro. Então você consegue andar tranquilo na estrada caso precise. Bom, agora os pontos negativos. Peças de acabamento. Infelizmente, muita coisa aqui não é barato de se encontrar. Vocês podem ver aqui, ó, eu não tenho essa tampinha da maçaneta porque ela costuma fugir desses carros. Ela descola, essa aqui já tá querendo descolar já. Eu vou botar uma cola aqui. E quando você tem problema com essa peça de acabamento em específico, você tem que trocar a maçaneta inteira. E uma maçaneta inteira dessa é R$300. Na concessionária, eles vendem só o kit completo da maçaneta, junto com a mecânica ali de abrir a porta e tal. Ou seja, não é barato, beleza? Em torno ali de R$1.000. Mesma coisa que uma coisa que quebrou comigo também foi o cabo de maçaneta interno. E aí eu fiz uma gambiarra pelo simples fato de que eu me recuso a pagar R$300 a R$400 da galera que pede isso usado, uma coisa que vai quebrar de novo. Então assim, algumas coisas você tem que se adequar ali com esse carro, beleza? Peça de acabamento é complicado. E seguro, cara, você já vai botando o seguro mais completo possível para caso você tenha algum problema. E já vou falar, em grandes capitais é caro. Eu vejo gente que paga muito barato num seguro desse, mas geralmente o cara não tá pegando como primeiro carro, geralmente o cara já é casado, mora em cidade pequena, então esse perfil às vezes consegue pegar ali um valor ali de abaixo de R$2.000. Mas nas primeiras cotações que eu tive com esse carro aqui, a Tokyo Marine me ofereceu R$8.000, acima de R$8.000. Hoje eu pago R$2.700, tá? Com a mesma Tokyo Marine. Ou seja, vai muito de perfil, mas eu sei que onde você mora importa muito. Outro ponto negativo é aqui, né? Infelizmente, ele bebe muito, bebe por demais pelo tanto que ele anda. Eu acho que se ele bebesse um pouquinho menos, ou andasse um pouquinho mais, eu acho que ia ficar mais equilibrado essa conta, sabe? Essa balança, né? Eu acho que ia ficar mais equilibrado. Infelizmente, ela não tá muito equilibrada, ela tá muito mais pendendo ali pro medíocre. Eu acho que ele tinha que ser bom em uma das coisas e não ser medíocre em ambas, que é o que ele é. Ele é medíocre no consumo e ele é medíocre na potência. Então assim, poderia ser melhor, beleza? Infelizmente, não é. Outra coisa, infelizmente, que eu não gosto desse carro é o bendito do espaço interno traseiro, cara. Não é bom, não tem o que fazer. Eu tenho 1,73, eu fico bem nesse carro, tá? Aliás, deixa eu ir pra lá. Aqui o banco tá regulado para mim, uma pessoa de 1,73, para dirigir com as pernas esticadas. Vocês viram ali como eu dirijo. E ó como é que fica. Tipo, eu fico bem ainda assim, ó. Ah, tá apertado? Tá. Tipo, 2 dedos aqui. Tá apertado? Tá apertado. Quando vem 3 pessoas aqui, eu vejo que as pessoas ficam apertadas. Apesar de que muitas pessoas já elogiaram o interior desse carro, já andaram aqui e falaram, nossa, que confortável, que não sei o que. Mas o espaço interno ainda assim não é muito bom. Então assim, se você tem família, que tem pessoas muito grandes, que você vai ficar carregando elas o tempo todo, sei lá, filhos, adolescentes, repense para comprar esse carro, porque talvez não vale muito a pena, tá? Agora, se for só você, sua mulher ou seu marido, tanto faz, 2 pessoas ali, um filho pequeno, aí dá tranquilo. Não é toda hora que eu fico levando gente aqui nesse banco de trás, então pra mim não é um incômodo. Quando eu penso em levar 3 pessoas, dá pra ver que infelizmente fica apertado, tá? Isso eu tô falando nem pessoas grandes, tá? E aí é uma coisa que, tipo assim, eu acho que a Fiat ela não calibrou muito bem o espaço interno desse carro, porque ela podia ter movido o porta-malas um pouco mais para trás, reduzido ali uns 50 litros ali do porta-malas. O porta-malas de 350 litros para um hatch médio é totalmente aceitável, mas o pouco espaço interno para um hatch médio não é tão aceitável assim, entendeu? Então assim, eu acho que dava para ela ter equilibrado isso também. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, relacionado ao câmbio, que eu citei, mas eu esqueci de falar, pessoal, é também os engates, que de fato muita gente fala mal, tá? E fala mal com razão, tá? Não é muito bom, beleza? Assim, eu que já tô usando isso aqui há 2 anos, e na verdade, antes de eu dirigir ele, eu tava dirigindo um Palio, pra mim não é tão horroroso, tá? Não é tão horroroso, mas eu sinto que poderia ser melhor.
poderia ser melhor, esses engates são muito ruins. A marcha ré, ela fica arranhando sempre quando o carro tá ligado, tá? É um bagulho muito chato e muita gente fala mal e com razão, infelizmente. Se esse console fosse um pouco mais alto e esse câmbio fosse um pouquinho mais curto, cara, ia ser muito mais prazeroso, cara, ia ser muito mais prazeroso. Mas infelizmente a Fiat deu muito mole nisso. 6 marchas, console mais alto, engates mais curtos. Nossa, ia ficar uma delicinha esse carro aqui, cara. Mas enfim, ainda assim é muito bom, mas só mais um pouquinho ia ficar perfeito. Bom, e uma coisa é o acabamento. Apesar de que eu tenha elogiado ele muito, tem algumas coisas assim, e aí eu acho que é mais específico da minha unidade, tá? Porque eu não vejo gente reclamando disso. Infelizmente o acabamento aqui já tá começando a fazer uns barulhinhos. Eu sempre falo do grilinho que ele tem aqui, ó. Vendo? Quando ele passa em paralelepípedo, esse grilinho fica enchendo o saco. Esses não sei se é tweeters ou tweakers, eu não sei como é que fala, mas quando eu pego um som, quando eu tô botando um som muito pesado aqui no carro, que tem muito grave e tal, eles fazem assim mais ou menos. E esse meu banco do motorista, ele tá fazendo uns nheco muito chato quando eu tô andando na cidade, cara. E isso pega aqui nos vídeos. Se você ver os vídeos do canal, você vai ver qual é esse nheco. Eu tô caçando esse barulho para tentar passar um WD-40 ou uma graxa para ver se eu resolve, até para melhorar para os vídeos, porque nesses meu POV que eu faço, nheco é muito chato. Mas enfim, né, galera? É um ponto assim que me irrita muito, que eu tô quase indo numa oficina de ruídos só pra, sei lá, num profissional que resolve isso, só pra tirar tudo isso aqui, pra melhorar aqui os vídeos pra vocês. Bom, 2 últimos pontos aqui pra gente finalizar, que é a parte do câmbio Dualogic. É muito importante falar isso, porque a galera sempre quando tá olhando bravo, na maioria das vezes é com câmbio Dualogic, raramente é com manual. Quem tem manual geralmente não tá vendendo. E assim, o que eu acho? Não recomendo, fuja. Tem muitas outras opções de carros, não só a 32.000 hatch médio, como também carros automáticos, beleza? Obviamente talvez não vai ser tão novo quanto um Bravo, beleza? Mas eu acho que o câmbio vai dar menos problema. O câmbio Dualogic, infelizmente, ele tem um funcionamento meio bugado, ele rouba a potência, ele consome mais combustível no carro, tá? Obviamente eu nunca andei, tá? Eu nunca andei com um carro com câmbio Dualogic. Inclusive, se você tiver um Bravo ou qualquer outro carro com câmbio Dualogic e quiser me deixar dar uma volta aí, comenta aí que eu sou do Rio de Janeiro, então a gente pode dar uma volta aí pra ver como é que é. Mas eu não recomendo. Eu já vi esse câmbio agindo de uma forma muito esquisita subindo o morro, fazendo ultrapassagem. E dizem que ele é muito lento para trocar de marchas, então é melhor ficar logo com o câmbio manual. Qualquer câmbio automático ou automatizado, ele vai roubar a potência do motor, como também vai consumir mais isso aí. Todo câmbio que não é manual vai fazer isso. E infelizmente piora a revenda. Então assim, se você é um cara que precisa muito de um carro barato, que não precisa passar marchas, e se você encontrar aquele Bravo bem cuidado, que o dono soube fazer a manutenção no câmbio, e você já tem um lugar certo, não só para fazer a revisão preventiva e talvez corretiva, espero que você não precise fazer a corretiva, talvez aí é de considerar, mas aí você não repense na revenda. E aí, já falando de revenda, também serve para o manual. A revenda do manual ela não é tão ruim, porque a galera já vê motor é torque, câmbio manual já até vê com bons olhos, tá? Se você posta, por exemplo, qualquer Bravo manual no grupo lá do Fiat Bravo, cara, a galera compra muito rápido. Mas se você jogar num lojista esse carro, o lojista vai jogar o preço do carro lá embaixo. E olha que, infelizmente, o Bravo já é um carro muito barato. Então, sim, você vai perder uma graninha sim na revenda. O que eu recomendo? Tenta vender particular, entendeu? Faz um bom anúncio, deixa o carro bonitão, tenta pedir um pouco a mais ali acima da FIP, que aí você vai ter uma margem maior de negociação do que simplesmente jogar num lojista que ele vai simplesmente botar um monte de defeito no teu carro e você vai perder muita grana. Essa é a minha recomendação e é o que eu pretendo fazer com esse carro, mas não tão cedo, porque eu tô gostando muito dele. O IPVA dele é barato ainda aqui no Rio de Janeiro, daqui a 2 anos ele não vai estar mais pagando IPVA, que beleza. E pra mim tá sendo muito em conta manter a manutenção desse carro, apesar de todos os pesares que eu tive nos últimos 2 meses que não estão registrados aqui no canal. Então basicamente é isso, meus amigos, eu falei coisa pra caraca desse carro. Nossa, foi basicamente um resumo de vários vídeos que eu já fiz aqui nesse canal, só que tudo compilado num vídeo só, para você que quer papum, informação rápida e fácil, não quer ver um car vlog ali, outro, já vê logo tudo de uma vez num vídeo só. Tá aqui para você, todas as informações possíveis. E se você quiser algum tópico desses que eu citei de uma forma mais detalhada, entra no canal que você vai ver uma porrada de vídeo sobre cada tópico aí. Procura Melinho, câmbio Dualogic, Melinho, travas elétricas, Melinho, Blue Mix, você vai encontrar sobre esse carro aqui. Eu sei que ainda tem coisas assim que eu quero mexer nesse carro, ainda tem coisas que vai acontecer, mês que vem eu vou fazer uma manutenção preventiva um pouco mais custosa e eu vou mostrar para vocês os valores e tudo mais. E é isso aí, rapaziada. Melinho daqui e valeu!